Voltamos. Caiu, não foi? Foi, eu acho que acredito que tinha inspirado a sala. Acho que é isso. Então a gente parou naquele momento, não foi? Depois eu junto os dois vídeos. E vamos continuar. Vamos. É o local onde os consumidores exercem suas preferências em um ambiente de escolhas. O que quer dizer isso? Que o consumidor vai exercer a sua preferência. Eu escolhi aquela roupa no meu guarda-roupa porque eu tenho essa preferência para hoje. Então é isso que faz com que o consumidor ele seja estudado. Então, para ele estudar esse consumidor, para ele obedecer essa teoria, a gente precisa fazer algumas limitações. Que limitações são essas? Vamos lá. Pressupostos. O que são pressupostos? São condições que só vai funcionar, só vai acontecer. Deixa eu só um instante que eu acho que todo mundo... Só vai acontecer a escolha se ele seguir esses três pressupostos. Vamos lá. O primeiro pressuposto é: só existe um bem. Aqui, no caso, começa com um único período. Bom, vamos entender que só existe um único período. Que período é esse? O consumidor, quando ele vai escolher o bem, ele vai escolher, mas ele vai adquirir. Então, para adquirir um bem, ele escolheu antes. Se você olhar direitinho, você tem uma divisão entre escolha... Bom, você tem uma divisão entre escolha e aquisição. Vocês conseguem entender. Para o consumidor adquirir um bem, ele precisa escolher primeiro. Então, observe que são dois períodos. É o período que você escolhe e o período que você adquire. Tá certo? Só vamos estudar aquele que adquire. Mas entenda que existem os dois períodos. O período da escolha, aquele que a gente vai procurando, fazendo a pesquisa de mercado, para poder efetivamente depois adquirir o bem. Mas entenda que ela só tem um único período, que é o período da escolha. Da aquisição. Não vamos considerar o período da escolha. O segundo pressuposto, está até aqui para vocês verem, a nossa economia tem um único bem. Que bem é esse? É o bem escolhido. Vocês lembrem, entendam que existem outros bens na economia. Claro que ninguém é louco de dizer que só existe um bem. Vamos entender que eu falei na última aula para vocês sobre a questão da cesta de bens. É uma cesta de bens. Aquilo que você escolhe, aquilo que é o seu carrinho de compras. Que não precisa ser só comida. É o seu consumo de um modo geral. Então, aquela sua cesta de consumo, aquele foi adquirido. Então, o único período é o período que você adquiriu e o bem que você escolheu é aquela cesta de bens. E, para facilitar o entendimento da renda, para entender como é que funciona o consumidor, eu preciso de uma condição um pouco mais radical. Vamos supor que nessa economia toda a renda será consumida no período da aquisição. É como se você gastasse toda a sua renda nessa cesta de consumo. E não está errado, não. Na sua cesta de consumo tem aluguel, boletos, comida, tem entretenimento, tem tudo. É uma cesta. Não entenda que seja só um carrinho de compras, não. É uma cesta de consumo. Entendeu? Deu para entender que a cesta de consumo você vai gastar toda a sua renda. Mas para eu entender como é que o consumidor reage, eu preciso fazer com que ele consuma toda a sua renda. E aí eu vou falar um pouco do que aconteceu. Esse casal Mascoléu, lá na Holanda, o que ele fez? Uma pesquisa financiada, obviamente. Eles levaram 100 consumidores para um shopping e deram a cada um, isso é mais ou menos a pesquisa que foi feita, um envelope por 100 euros. E a instrução era 1 hora para consumir. Então mandaram ele para o shopping, para dentro do shopping, e em 1 hora eles retornassem
com o seu consumo. Para que era importante ele seguir essa sequência? Porque a gente queria entender Tá que... vindo alguma coisa, fazendo direto. Tá travando, é? Tá travando? Ah, pelo menos o meu Tá tá. travando um pouco. Acredito que se o pessoal desligar a câmera e microfone vai ficar melhor, porque aí consome menos internet, no caso. Fica melhor. Então, vamos lá. Vamos simular, suponhamos que eu junte 100 alunos e leve para o shopping e dê um envelope de R$100 para cada um. E solte vocês no shopping e digo, daqui a 1 hora eu quero vocês aqui na frente de novo, no seu consumo. Esses consumidores, a gente quer considerar que é o melhor possível deles. Por que eu quero o melhor possível? Quero saber qual é a preferência dele, como é que funciona a escolha do consumidor. Porque o que está em jogo? Se eu mandar qualquer outro consumidor, ele vai dizer, eu não vou gastar dinheiro porque vai interferir no meu consumo das minhas coisas de casa. Então, ele não vai gastar o seu próprio dinheiro, porque senão vai interferir na sua vida. Se você der alguma coisa externa, sem nenhum problema, pode gastar esse dinheiro aqui. Eu quero saber como é que você reage enquanto consumidor. E aí aparece realmente as respostas da melhor forma possível. E também eles nem sabiam que iam fazer. Isso é uma pesquisa. Qual é o resultado da pesquisa? Eles identificaram que que o consumidor ele funciona seguindo os 3 axiomas. O que é um axioma? Axioma é como se fosse uma regra que não tem como comprovar matematicamente ou teoricamente, mas acontece. Então, axioma é uma verdade absoluta, incontestável. Não tenho como provar. Eu não tenho como dizer, é assim que funciona, mas eu só sei que é assim. Segundo Chicó, eu não sei como é, mas só sei que é assim. Eu vou dar um exemplo para vocês dos números primos. Os números primos, eles são aqueles números que são dividíveis por 1 ou por ele mesmo. Não existe regra, fórmula que calcule isso. Você não determina isso. Ele só existe. Por exemplo, os números primos são ímpares. Não, tem o número 2 que é par. Sendo assim, você não tem regra a ser seguida. Só sabe que existe. Então, isso é um axioma. Existem 3 axiomas da teoria do consumidor. Primeiro, a reflexividade, que é uma parte muito mais de entendimento filosófico, de entendimento do indivíduo. O segundo axioma da transitividade e o terceiro da convexidade. O primeiro axioma da convexidade ele serve para eliminar a ignorância dos consumidores. Veja bem, existem consumidores que eles não entendem que existem bens que são iguais. O que vai divergir entre um e outro são detalhes, que no caso, o exemplo aqui eu dei cores. Imagine que você vai comprar um carro, o carro A e o carro B, eu contei um Ford Ka completo, e isso, aquilo, outro, só que o meu é vermelho. E um outro carro é branco. O consumidor tem que entender que os 2 carros Ford Ka 2020 são idênticos. A única coisa que varia é a cor. Para eliminar a ignorância, que tem gente que diz, existem consumidores que dizem, eu não compro carro branco porque eu não sou taxista e nem sou motorista de ambulância. Isso é ignorância, porque os carros são iguais. Motor é igual, lataria é igual, só muda a cor. Isso a gente chama de escolhas lexicográficas, que é a escolha a partir das cores. Mas o que é mais importante nesse axioma? É que o consumidor tem que entender que um bem é tão bom quanto ele mesmo. São iguais. Acontece muito quando você vai comprar roupa. Você pega uma blusa e vai provar no provador. Chega lá, ela foi perfeita em você. Aí uma vendedora traz outra cor, a mesma blusa de outra cor, você vai dizer, essa ficou melhor. Por que ficou melhor se as duas são iguais? A costura é igual, o corte é igual, o número é igual. O que variou foi a cor, apenas isso. Mas os bens são iguais. A maioria dos consumidores sabem que são iguais. Aí, simplesmente, ele vai dizer, mas eu prefiro esta cor. E não dizer, não, aquela camisa que você mostrou primeiro é horrível. Ela é péssima. Não serve para nada. Joga no lixo. Essa é melhor. Por que são a mesma camisa? Então, isso serve para eliminar
a ignorância dos consumidores. Chama-se princípio da coerência. Segundo é a transitividade, que é o princípio do ordenamento. O consumidor, ele ordena os seus bens, a escolha dos seus bens, de acordo com a ordem de preferência. Ou seja, você vai consumir um bem e você tem uma preferência de um bem. Se essa preferência completa ela não estiver disponível, automaticamente o consumidor cria uma segunda alternativa, que a gente chama segundo melhor. Não tendo essa alternativa, eu escolho essa segunda alternativa. Não tendo essa segunda alternativa, nem a primeira alternativa, eu posso ir para uma terceira, uma quarta, e aí vem. Mas o consumidor ordena as suas escolhas de bens por ordem de preferência. Eu prefiro isso, não tendo isso, então eu vou nisso. Vamos pegar o exemplo do carro. Digamos que você saiu de casa para comprar um Ford Ka 2020 e você saiu lá, eu quero isso, eu quero que ele tenha roda liga leve, eu quero que ele tenha farol de milha, eu quero que ele seja preto, eu quero que ele tenha internet, sei lá, você sai montando o seu carro dos sonhos. E sai para a concessionária. O cara da concessionária fala, esse carro que você quer não tem. Eu tenho outro que não tem essas coisas. Então tá bom. Não tendo essas coisas, agora eu tenho um carro igualzinho, só que verde. Olha só a diferença. Com essas características, eu tenho igualzinho, só que verde. Então não é do gosto do consumidor. Ele ordenou, então tá bom. Eu não tenho preto, mas tenho verde. Preto eu só tenho se ele não tem essas outras coisas. Então você ordena. Então você sai ordenando. Mas lembre-se que o princípio da coerência lá atrás e o princípio do ordenamento sempre vai levar em consideração que sempre a primeira opção é a escolhida. O consumidor sempre vai escolher a sua primeira opção. Que fique claro na teoria do consumidor, ficou claro na pesquisa que o consumidor sempre vai escolher a sua primeira alternativa. As demais, ela é por eliminação. Eu quero essa, não tendo essa, eu quero essa. Não tendo essa, nem essa, eu quero essa terceira. Mas em qualquer momento que essa primeira aparecer, eu vou sempre escolher ela. Terceiro axioma. Convexidade. Esse tem a ver com a situação atual. Os consumidores preferem sempre fazer média aos extremos. Quer dizer que o consumidor sempre vai consumir, fazer combinação de bens e não extremos de bens. A não ser em situações de extrema necessidade, como guerra, como pandemia, que as pessoas vão para o supermercado e consomem de forma extrema. Vão lá, um carrinho de compra e bota todas as águas possíveis. Tá, vou comprar água porque não vai lá que tem água no mundo, o mundo vai se acabar e de sede eu não morro. Pega todo o feijão, bota o feijão todinho no carrinho. Tirando esse consumidor que a gente chama de extremo, o consumidor normalmente vai fazer combinação de bens e nunca, jamais fazer extremos. Eu dei um exemplo do sorvete de chocolate, que é um exemplo que tem nos textos. Eu gosto de sorvete ou eu gosto de chocolate. Na verdade, eu gosto dos dois. Então, eu faço combinação. Nem só como sorvete, nem só como chocolate. Eu como os dois. Isso quer dizer combinação de bens. Nessa situação, aconteceu agora, por exemplo, por que acabou o álcool em gel no mercado? Por dois motivos. Quem vai lembrar disso? Excesso de demanda fez com que o produto acabasse e todo mundo aumentasse o preço, primeira coisa. E a segunda, o consumo extremo. Aconteceram as duas situações da teoria do consumidor dentro da vida real da gente. Tá? E aí uma observação, gente, é que... Deixa eu voltar aqui. O consumidor da nossa pesquisa, essa pesquisa que foi feita lá para o Mascoléu, ele só pode ser avaliado quando o consumidor obedeceu os três axiomas. Ele é coerente, ele ordena e não consome extremamente. Se os três axiomas foram obedecidos, eu posso afirmar que este consumidor é considerado consumidor racional.
Se por um acaso um dos consumidores, faça até um exame com vocês mesmos, se um dos 3 axiomas não for obedecido, você não é um consumidor racional. Em algum momento, você quebra a racionalidade do consumo. O que é racionalidade do consumo, gente? Racionalidade do consumo se dá quando você tem coerência nos seus pedidos, no seu consumo. Professor? Pronto, vamos tirar a dúvida agora. Diga, meus queridos. É a mesma coisa que o senhor colocou lá na atividade de um consumidor ótimo. Ele vai chegar lá. Eu vou chegar nesse... quando eu terminar esses outros 3 ou 4 slides que vem aí. Quando ele cumpre os 3 axiomas, eles são considerados racionais quando eles obedecem os 3 axiomas, sim. A gente vai voltar nisso, tá? Pronto. Já que eu entendi que é um consumidor racional, agora vamos entender como é que funciona na prática. O que é que eu fiz até agora? Eu selecionei os consumidores racionais para estudar a teoria do consumidor. Eu selecionei os não racionais, eu descanteei daqueles 100 que Mascoléu, o casal Mascoléu fez da seleção. Ele selecionou aqueles que obedeceram os 3 axiomas. E aí ele mandou os outros para casa. Vai para casa. Então a gente vai organizar agora. Então, a partir de agora, a gente vai entender. Vamos lá. Primeiro, o consumidor ele tem limitações. A gente sabe que os consumidores, de um modo geral, eles têm necessidades ilimitadas. Porém, os recursos são escassos. Lembram disso? E aí, vamos lá para o primeiro tópico aqui, o tópico que tem aqui. A restrição orçamentária. O que é uma restrição orçamentária? Restrição significa limitação, orçamento, salário, renda. Então, eu tenho limitação de renda. Ou seja, eu só posso gastar a minha renda, nesse exemplo. Então, você tem uma restrição orçamentária. O que é uma restrição orçamentária? Observe. Renda, aqui eu consumo e aqui eu consumo. Então, pode ser aqui vários outros consumos, mas é só vocês entenderem. Aqui eu vou consumir alimento e aqui eu consumir o restante. Aqui é a minha cesta de consumo. Eu só posso consumir limitado a minha renda. Esse negócio de botar para o cheque especial para o próximo mês, esquece. Nesse estudo, é um estudo racional. Você vai consumir a sua renda naquele período. Então, a partir da restrição orçamentária, é possível identificar que o consumidor ele sempre vai desejar, mas ele tem um limite de consumo. Então, observe. Na restrição orçamentária, eu posso afirmar que é o que eu posso consumir. Restrição orçamentária limita o consumidor pelo que ele pode consumir. Restrição orçamentária, limite de renda, limite de consumo. Eu posso fazer qualquer combinação de consumo com essa renda. Tá? O segundo é curvas de indiferença. Como o próprio nome diz, gente, indiferença quer dizer tanto faz. Curva de indiferença significa dizer que eu consumo, o meu consumo está... existem níveis de consumo que tanto faz a fazer as combinações, mas que esteja ao longo dessa curva. Olha só, se você olhar aqui direitinho, a gente chama de CI1, ou seja, curva de diferença 1, curva de diferença 2, curva de diferença 3. O que está claro aqui? Que a curva de diferença 1 significa que eu posso combinar qualquer combinação, fazer qualquer combinação ao longo dessa curva aqui. Para mim, tanto faz, desde que esteja nessa curva. Mas como o consumidor tem necessidades limitadas, eu pergunto a vocês, é melhor consumir a curva de diferença 1 ou a curva de diferença 2? Eu prefiro a curva de diferença 2 ou a curva de diferença 3. Ou seja, na curva de diferença, o consumidor sempre vai querer o mais do que do menos. O consumidor funciona assim. O mais é sempre preferível ao menos.
eu sempre vou querer mais do que no menos. Então, aí como é que seria na lógica, na teoria? Quanto mais, melhor. Para o consumidor, quanto mais, melhor. Aí vamos lá. As curvas são determinadas pela preferência do consumidor, sabendo que as necessidades são ilimitadas, que o consumidor ele vai sempre preferir o mais do que do menos. Então, eu posso afirmar que a curva de diferença demonstra o que o consumidor deseja. Na curva de restrição orçamentária, é o que o consumidor pode. Na curva de diferença, é o que o consumidor deseja. E aí se pergunta, por que o consumidor não pode satisfazer os seus desejos? Ou seja, uma curva de diferença CI3, ela é preferível do que a curva de... Se eu criar uma quarta aqui, uma quinta, sempre a maior vai prevalecer. Por que ele não escolhe essa maior? Porque existe uma limitação de renda. Então, o ponto ótimo do consumidor se dá quando o consumidor consegue unir o que deseja, limitado ao que pode. Como é que a gente vê isso no gráfico? Essa aqui é aquela curva 1. A curva 1 que significa essa curva eu posso... Aqui é a curva de renda. Ó. Ela está limitada à sua renda. Então, eu só posso consumir aqui dentro. Então, essa curva CI1, eu posso consumir, mas eu não desejo, porque é pouco. A curva 3, eu desejo, mas não posso. A curva 2, eu posso e desejo. Se eu posso e desejo, é o ponto ótimo do consumidor, onde ele consegue unir o que eu posso. Então, eu posso consumir e satisfaço o meu desejo. É quando o consumidor consegue chegar ao seu famoso ponto ótimo. Entendido isso, gente? Agora a gente abre para perguntas. O que é que vocês têm dúvidas sobre a teoria do consumidor? Alô? Meu povo? Eu acho que ficou tudo entendido, professor. Eu acho também. Ponto ótimo. A gente tem que... Acho que tem que buscar, não é mais... no caso... Tá cortando. Cortou tua voz todinha agora. Cortou tua voz Desejável que se pode. Isso. No caso esse do ponto ótimo, é um equilíbrio que você tem que ter entre o desejável e o que você pode, não é isso? Exato. Pensa assim. Isso de fato existe. Veja, quando você consegue comprar um bem, um produto, mesmo que seja dividido, você conseguiu encaixar o seu limite de renda, nem que seja parcelado, mas você encaixou o que você pode com o seu desejo. Aqui, neste caso da teoria, eu estou dizendo que a escolha foi uma só. Você gastou sua renda todinha no consumo, mas não é assim. Você pôde comprar um carro em 24 meses, 36 meses, porque coube na sua restrição orçamentária. Você pegou a sua renda e conseguiu encaixar a parcela do seu carro ao longo do período. E o nome disso é ponto ótimo, onde eu consigo satisfazer o desejo limitado ao que se pode. Ok, gente. Ok. Essa aula está sendo gravada, já foi gravada, está sendo processada agora. O que é que vai acontecer? Eu vou só tratar ela, porque às vezes tem alguma coisa ou outra, e eu vou postar ela também lá no ambiente, tá ok? Tá ok? Perfeito. Então, gente, boa noite. Tudo dê certo pra gente, que todo mundo consiga... Fique em casa, tá? Fique em casa todo mundo. Professor, Oi. Diga. professor, você está me escutando? Tô sim. Quem é que tá falando? Professor, é a Angélica. Angélica. Está me escutando, professor? Eu tô escutando. Ô, professor, dê uma aulinha aí desse Zoom aqui para mim. Onde é que eu vejo aqui algumas coisas? Porque é a primeira vez que eu acesso ele. E eu só queria também saber se toda noite vai ter aula nesse Zoom.
E o horário. Porque Ó, aí a gente já fica, no caso, a- acho que a preparado, princí- né? Porque a eu já não estava princípio- nem sabendo. A princípio, a gente vai estar nos nossos dias de aula. Quarta-feira, eu vou dar aula para vocês na próxima quarta-feira. No áudio. Quarta-feira eu dou aula a vocês de novo. Fala aí, Cada Ana. professor vai dar aula. No Zoom Cada também. professor